Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se o problema nunca foi manifestar, mas manter aquilo que você manifestou, agora pare e pensa comigo com total honestidade. Você chegou até aqui, então já entendeu que a manifestação da realidade não depende de esforço, que o poder da mente subconsciente responde ao estado interno, que não é sobre forçar o mundo, é sobre assumir um estado e permitir. Com os ensinamentos de Neville Goddard, você aprendeu a plantar, soltar e confiar. Isso já mudou a forma como você enxerga tudo. Mas então surge uma pergunta que incomoda, e talvez você nunca tenha parado para encarar de verdade. Se você já está fazendo isso, se já está sentindo, confiando e aplicando, por que algumas coisas na sua vida até começam a mudar, mas não permanecem? Porque parece que funciona por um momento, e depois tudo volta ao mesmo padrão? Essa é a parte que quase ninguém explica, e é aqui que a maioria para sem perceber. Porque existe um ponto invisível nesse processo, um ponto silencioso, mas decisivo. Você ainda não mudou completamente quem você é, e enquanto isso não acontece, tudo o que você cria volta ao estado anterior. Porque manifestar não é criar algo surpreendente. Isso pode até acontecer por um instante, mas não se sustenta. Manifestar de verdade é ressuscitar uma nova identidade dentro de você. É deixar de ser quem você foi por tanto tempo e assumir, de forma contínua, quem você decidiu ser. E isso muda completamente o jogo. Conforme Neville frisava, foi dito com clareza, mas poucos realmente entenderam a frase bíblica: Eu sou a ressurreição e a vida. Isso não é uma frase simbólica, isso é uma instrução direta, porque aquilo que dá vida à sua realidade não é aquilo que você deseja, é aquilo que você aceita ser. E aqui está o ponto mais profundo de todos. Você não muda a sua vida lutando contra aquilo que existe. Você muda a sua vida quando deixa de ser a versão de você que sustenta aquilo. Você morre para o antigo estado, e é exatamente nesse ponto que a maioria falha. Porque até consegue acessar um novo estado, mas não permanece nele. Volta a pensar, sentir e reagir como antes. E quando isso acontece, o antigo eu assume o controle de novo. Mas se você ficar até o final do vídeo, você vai entender como sustentar esse novo estado de consciência de forma natural, ao ponto de não existir mais retorno. E quando isso acontece, a manifestação deixa de ser algo que você tenta fazer e passa a ser algo que simplesmente acontece. Agora, deixa eu te mostrar aquilo que realmente está acontecendo por trás disso. E talvez você se reconheça exatamente aqui. Você manifesta algo, mesmo que seja pequeno. Uma oportunidade aparece, uma melhora surge, um sinal vem. Por um momento, você sente que finalmente está funcionando. Você entra naquele estado, sente como se já fosse real. Percebe a manifestação da realidade, começando a responder ao seu novo posicionamento interno. Mas então, quase sem perceber, algo muda dentro de você. Você começa a observar demais. Começa a analisar, começa a procurar confirmação no mundo externo. E nesse processo, você sai daquele estado e volta para o antigo. É sutil, é silencioso, mas sempre acontece. Você sente por um momento e depois volta ao velho estado. Volta a sentir dúvida, insegurança, falta, medo. E quando isso acontece, aquilo que você estava começando a construir parece que perde a força, como se você entrasse em um quarto completamente iluminado, onde tudo faz sentido, onde tudo parece possível, e de repente decidisse sair dali e voltar para um ambiente escuro que você já conhece bem. Não porque quer, mas porque é familiar. E isso gera uma frustração profunda, a sensação de que funciona, às vezes, de que existe algo chegando, mas que de repente escapa, como se você estivesse quase conseguindo, mas nunca consistentemente. E aí começam os questionamentos. Será que estou fazendo certo? Será que isso realmente funciona? Será que a lei da atração de dinheiro é para mim? Mas a verdade é que o problema nunca foi falta de poder. Nunca foi falta de técnica. Nunca foi falta de capacidade de manifestar. O problema é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. O subconsciente não responde ao que você sente por alguns minutos.
Ele responde ao que você sustenta como identidade. Ele aceita como verdade aquilo que é constante dentro de você. E quando você alterna entre estados, quando você entra e sai, quando você sente e depois duvida, você cria instabilidade. E aquilo que você deseja não encontra base para permanecer. Você acessa o estado, mas não permanece nele. E é exatamente aqui que quase todo mundo trava, mesmo tendo entendido tudo até agora. Porque existe um ponto ainda mais profundo nesse processo que precisa ser compreendido. Se isso que você está ouvindo está fazendo sentido agora, se alguma parte dentro de você está reconhecendo esse padrão, então esse é o tipo de conteúdo que merece ser fortalecido aqui no YouTube. Quando você deixa um like, você não está só apoiando o vídeo, você está ajudando essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão nesse processo de transformação e ainda não entenderam esse ponto. E se você quer realmente aprofundar esse nível de consciência, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos conteúdos não vão repetir o básico. Eles vão te levar para um nível onde você não só entende a manifestação da realidade, mas passa a viver isso de forma consistente. Essa série não é sobre assistir. É sobre atravessar um processo. E o próximo passo pode ser exatamente aquilo que faltava para tudo começar a se encaixar de vez. Agora, presta atenção nisso com calma, porque esse é o ponto mais profundo de toda a série. E talvez o mais difícil de realmente aplicar se você não entender de verdade aquilo que está sendo dito. Na Bíblia foi afirmado de forma direta e sem margem para interpretação superficial que eu sou a ressurreição e a vida. Isso não é uma metáfora bonita. Isso é uma instrução prática sobre como a manifestação da realidade realmente funciona através do poder da consciência. Ressuscitar, nesse contexto, não significa trazer algo externo para a vida. Significa assumir uma nova identidade internamente até que ela se torne mais real do que qualquer evidência ao seu redor. Quando você começa a afirmar internamente, eu sou rico, eu sou livre, eu sou forte. O erro mais comum é tratar isso como repetição mecânica, como se fossem apenas palavras tentando convencer algo dentro de você. Mas não é sobre repetir. É sobre tornar-se, é sobre sentir até o ponto em que isso deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma verdade poderosa dentro de você. E é exatamente aqui que acontece a virada, que quase ninguém aceita viver. Para que essa nova identidade exista, a antiga precisa morrer. Não de forma simbólica apenas, mas na prática do seu dia a dia. Isso significa parar de reagir como a versão antiga reagia. Parar de interpretar a realidade com os mesmos filtros. Parar de se reconhecer naquela história que você vinha repetindo há tanto tempo. Porque enquanto você ainda responde a partir do antigo eu, você continua alimentando ele, mesmo tentando acessar algo novo. E é por isso que Neville descreve esse processo como uma crucificação. Você é fixado nesse novo estado, e no começo, isso gera desconforto. Parece estranho agir diferente, sentir diferente, pensar diferente. Principalmente quando o mundo ao seu redor ainda não refletiu essa mudança. Existe uma tensão interna, como se duas versões suas estivessem disputando espaço. E esse é exatamente um momento decisivo, porque a maioria recua e volta ao que é familiar. Mas o que precisa ficar claro é que esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de transição. É o antigo estado perdendo força enquanto o novo começa a se consolidar. E quanto mais você permanece nesse novo sentir, mais o subconsciente aceita isso como identidade. E a partir desse ponto, a consciência cria a realidade de forma inevitável. Porque aquilo que você é internamente passa a comandar aquilo que se manifesta externamente, abrindo espaço para um entendimento ainda mais profundo sobre como sustentar esse novo estado sem retornar ao anterior. Agora existe uma parte desse processo que quase ninguém respeita, e sem ela, nada se sustenta. Depois de assumir um novo estado, depois de sentir e entrar nessa nova identidade, existe uma instrução oculta que define tudo. Permaneça sepultado na sua convicção. Isso significa não voltar atrás internamente, não ficar revisitando o antigo eu, não abrir espaço para a dúvida ocupar novamente o lugar que você acabou de transformar. Esse sepultamento não tem nada de negativo.
Ele representa um estado de quietude interna, onde você para de oscilar. É o momento em que você deixa de discutir com a realidade, deixa de questionar o processo e simplesmente permanece. E essa quietude não é ausência de pensamento, é ausência de dúvida, é um silêncio interno, onde você não sente mais necessidade de verificar, de testar, de procurar sinais o tempo todo. Porque aqui entra um ponto extremamente importante na manifestação da realidade. Quem sai do estado muito rápido interrompe o processo, não porque fez algo errado, mas porque não permaneceu tempo suficiente para que o subconsciente aceitasse aquilo como identidade definitiva. E isso acontece o tempo todo de forma quase automática. Por exemplo, a pessoa começa a sentir riqueza e abundância, entra nesse estado, se conecta com a sensação de já ter e de já ser. Mas no primeiro contato com a realidade externa, ao ver uma conta, uma dificuldade ou qualquer sinal contrário, ela volta a pensar em escassez. E nesse exato momento, ela abandona o novo estado e reativa o antigo. É por isso que parece que nada se sustenta. Não é porque não funcionou, é porque não foi mantido. O mundo externo não está contra você. Ele está testando aquilo que você sustenta internamente. Ele funciona como um espelho em atraso, refletindo aquilo que ainda está dominante dentro de você. E enquanto existir essa alternância, essa ida e volta entre estados, a transformação mental não se consolida. Por isso, a questão não é apenas acessar aquele estado correto, mas permanecer nele com consistência, mesmo quando nada ao seu redor ainda confirma. Porque o externo sempre testa o interno antes de se alinhar completamente. E é exatamente nesse espaço, entre sentir e manifestar, que a maioria recua, sem perceber que estava a poucos passos de estabilizar uma nova realidade. Se você olhar com calma para tudo aquilo que percorremos até aqui, você começa a perceber que nada foi isolado. Cada parte dessa jornada foi construída para te levar exatamente até esse ponto. No início, você entendeu que a consciência cria a realidade, que tudo começa dentro de você. Depois, percebeu que a sua atenção direciona essa consciência, que aquilo em que você foca ganha vida. Em seguida, mergulhou na identidade, entendendo que não é aquilo que você quer que se manifesta, mas quem você acredita ser. Então veio a dúvida, mostrando como ela interrompe o processo de forma silenciosa. Depois, o sentimento, revelando que é ele que sustenta a manifestação da realidade. Em seguida, a fé, ensinando que você precisa plantar, soltar e confiar. E agora, finalmente, você chega na peça que conecta tudo isso, que é o poder da permanência. E Neville afirmava que quando você junta tudo isso, algo muda dentro de você de forma quase irreversível. Você começa a enxergar que não existe mais técnica isolada, não existe mais tentativa, não existe mais aquela sensação de testar algo para ver se funciona. Agora você entende o sistema completo. E isso traz uma sensação diferente, uma sensação de domínio interno, de clareza, como se finalmente as peças tivessem se encaixado. É aqui que a metáfora da pesca ganha um novo significado. Durante muito tempo, você foi ensinado a buscar fora, a ir atrás, a tentar conquistar aquilo que deseja no mundo externo. Mas agora você entende que a verdadeira pesca acontece dentro da sua consciência. O peixe que você procura não está no mundo. Ele está dentro de você, nadando em estados que você ainda não sustentou o suficiente. E quando você para de buscar fora e começa a viver dentro, algo muda na forma como você se move, na forma como você pensa, na forma como você sente. Você não reage mais da mesma maneira. Você não depende mais das circunstâncias para se sentir bem ou seguro, porque você já acessou a fonte. E esse é o ponto onde a cocriação da realidade deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência. Você não manifesta mais, ocasionalmente, não depende mais de momentos específicos para sentir que algo está funcionando. Você começa a viver em um estado contínuo de criação, onde a espiritualidade e a abundância deixam de ser algo distante e passam a fazer parte da sua identidade, preparando o terreno para o passo final, onde tudo isso se transforma em experiência viva. Agora tudo se torna prático, direto e inevitável. Porque depois de entender tudo isso, a única coisa que realmente importa é como você vive
o seu dia. Não aquilo que você fala, não aquilo que você tenta, mas aquilo que você está sendo em cada momento. Então comece a observar com mais presença durante o seu dia, em situações simples, em momentos comuns. Se pergunte com honestidade: eu estou sendo ou estou tentando ser? Porque existe uma diferença silenciosa entre esses dois estados, e é essa diferença que define a manifestação da realidade. E aqui entra a pergunta mais importante de todas, aquela que não depende de circunstância nenhuma. Quem você é agora? Não quem você quer ser no futuro, não quem você foi até aqui, mas quem você está sendo neste exato momento, simplesmente, enquanto vive, enquanto reage, enquanto sente. Porque é isso que o subconsciente aceita como verdade. E é isso que começa a moldar tudo ao seu redor. E conforme afirmado por Neville Goddard ao longo do livro Ao Seu Comando, e por Joseph Murphy em sua obra O Poder do Subconsciente, antes de dormir, existe um momento poderoso que você pode usar a seu favor. Esse é o momento onde o mundo desacelera, e você tem a chance de assumir completamente o novo eu. Quando a noite chegar e você estiver em sua cama, feche os olhos, acalme os pensamentos, desacelere o corpo. Respire de forma calma e entre nesse espaço mental com intenção. Agora, internamente, comece a afirmar com presença, não como palavras vazias, mas como uma decisão silenciosa que você aceita como real. Eu sou aquele que escolhi ser. Eu sou a nova realidade. Eu permaneço no estado. Eu não volto ao antigo eu. Eu vivo como se fosse real. E não pare nas palavras. Sinta de todo o coração. Permaneça nesse estado até que isso comece a parecer natural, até que deixe de ser esforço e se torne familiar. E agora vou revelar um detalhe importante, que fará toda a diferença. Repita esse processo, no mínimo, por 7 noites seguidas. Sem falta, porque é exatamente isso que reprograma o subconsciente, que ativa a manifestação da realidade de forma consistente, que abre espaço para a riqueza e abundância, que coloca em movimento a lei da atração de dinheiro sem resistência. Neville finaliza sua obra com essas lindas palavras: você ficou tão impregnado com a crença de que você é homem, que se esqueceu que você é um ser glorioso. Agora que sua memória foi restaurada, decrete que as coisas não visíveis sejam vistas, pois todas as coisas respondem obrigatoriamente à voz de Deus, que é sua consciência de ser. Sendo assim, nunca se esqueça que o mundo está ao seu comando. Mas agora que você chegou até aqui, existe algo que você precisa saber. Existe um nível ainda mais profundo do que tudo isso que vimos, porque não se trata apenas de assumir um estado. Existe um ponto onde você entende como sustentar isso de forma inabalável, onde a fé deixa de ser uma tentativa e se torna uma base sólida. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima série, baseada em um dos ensinamentos mais poderosos já revelados de Neville Goddard. O livro Sua Fé é Sua Fortuna. Um nível mais avançado de consciência, onde você não apenas manifesta, mas vive em um estado permanente de criação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Volte, reveja toda a série, absorva cada detalhe, porque isso não é apenas conhecimento. É um processo de transformação mental completo. E parabéns para você que maratonou toda essa minissérie. Tenho certeza que ela te transformou em algum aspecto. Fico feliz se puder comentar e compartilhar sua experiência conosco. Seu depoimento ajuda e incentiva a transformação de outras pessoas. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa despertar para isso. Essa mensagem pode transformar completamente a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aquilo que vem agora vai aprofundar ainda mais tudo isso que você começou a entender. E esse foi o último capítulo da minissérie Ao Seu Comando Revelado, assumindo o controle da criação, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.